Dando sequência então à análise dos problemas transversais na expansão lenta, na parte 2. Falando sobre a biomecânica do quadrihélice, que é um expansor lento. Então, didaticamente, nós dividimos expansor com motor entre aspas, né, de primeiro tipo e segundo tipo. Então, o motor de primeiro tipo seria um disjuntor e o motor de segundo tipo seria um expansor lento. O do primeiro tipo, que é um disjuntor, tem uma descida mais forte. Então, eu faço uma ativação. Ele é um torno expansor. Quando eu ativo esse torno, ele faz uma pressão rápida, mas é 1/4 de milímetro de ativação. Então, o dente desloca rápido, segundo o item aqui, e já perde completamente a força. E é um deslocamento menor. Cada ativação eu desloco 0,25 micras. Então eu ativo, a força é forte, desloca rápido e já perde a força completamente. Então eu tenho uma carga flexão grande, mas uma ativação deslocamento baixa. Já o motor de expansão lenta, eu tenho uma descida mais fraca, porque eu ativo uma excursão de ativação é grande. Aí o dente desloca mais lentamente, só que ele desloca mais quantidade de milímetros. A carga flexão é pequena, é menos força, e uma ativação deslocamento elevada. Quando nós falarmos do disjuntor, tem artigos que mostram que eu chego a 10 quilos de força, 10.000 gramas de força, até romper uma sutura palatina, até fazer a disjunção. O quadrihélice nós colocamos em média 500 gramas de força. Então eu faço a ativação máxima dele, me dá 500 gramas de força, ele vai expandindo lentamente, desloca lentamente, mas desloca bastante, porque eu mantenho essa força, tá? Então eu tenho uma carga flexão pequena, um deslocamento elevado. Com isso nós estamos falando o quê? Eu tenho maior controle de movimento com disjuntor, porque se eu não expando eu não faço força nenhuma. Então eu tenho controle no torno expansor. Um quadrihélice, se eu instalo com toda a força, que é o ideal, a força empregada, 500 gramas, 450, 500 gramas, esse aparelho vai sobretratar, ele continua expandindo. Então é muito importante que eu tenha um controle de visitas desse paciente no consultório. Se você instalar um quadrihélice num paciente, você tem que manter esse paciente sob supervisão sua, né, sobre tratamento, para você não dar um efeito colateral, dar um sobretratamento, como nós falamos na parte 1, jogar os dentes para vestibular, fazer um cruzamento vestibular. Essa propriedade, então, mecânica do motor faz com que o torno do primeiro tipo, né, seja um sistema de correção limitada a cada ativação, podendo ser monitorada para expansão rápida ou lenta. Quando nós falamos desse tópico, nós usamos o torno expansor para expansão rápida, disjunção. Nós não concordamos do uso desse expansor para expansão lenta, e nós vamos explicar por quê nesse tópico. A propriedade do motor do segundo tipo, quadrihélice, faz com que ele seja um sistema de hipercorreção. E essa potencialidade única torna a supervisão clínica absolutamente necessária para evitar movimentos transversais exagerados. O deslocamento fornecido pelo motor do segundo tipo será em proporção 3 vezes superior ao obtido com o motor do primeiro tipo na ativação. Então eu vou conseguir o quê? Uma expansão sutural, crianças, uma versão dentária vestibular ou lingual, geralmente nós não queremos contrair, né? Você vai expandir, uma expansão ou contração dento-alveolar, uma translação dentária ou torque e uma rotação dentária uni ou bilateral. Então o quadrihélice me permite que eu movimente dentes isolados ou grupos de dentes e com diferentes tipos de movimentação. A relação de alteração carga-flexão, né? O tipo e o diâmetro do fio utilizado. Então, geralmente no Brasil nós utilizamos fio de aço. Quando o professor Ricketts preconizou o quadrihélice, ele desenvolveu esse aparelho com o fio Eugiloi azul redondo 0,40,
que equivale ao nosso 1 milímetro de aço, tá? Só que ele tem propriedades diferentes. Nós aqui no Brasil, como usamos o aço, temos que tomar muito cuidado nos aparelhos quando forem soldados, para eu não superaquecer o fio e destemperar esse fio. Se eu destempero o fio do aço, ele perde a força, aí eu não vou ter o aparelho com a força necessária para fazer o descruzamento ou a expansão dos arcos. Então, o diâmetro do fio, nós usamos o 0,8, o 0,9 ou 1 milímetro. Se eu for fazer o quadrihélice de encaixe, tem que ser o 0,8, que é o que encaixa no tubo lingual. Se eu for fazer de solda, eu posso usar o 0,9 ou 1 milímetro. Quanto mais espesso o fio, mais força eu consigo no aparelho. O número dos helicoides e seu diâmetro, isso tem uma relação com a quantidade de fio. Enquanto mais fio incorporado em qualquer aparelho, qualquer mola, menos força. Então, se eu faço helicoides maiores ou mais helicoides, eu vou ter mais fio incorporado no aparelho, eu vou ter menos força. Então, se eu ativar a mesma quantidade de ativação com o aparelho com mais helicoides, eu vou ter menos força do que com menos helicoides. A forma do helicoide pode ser helicoide de contração ou de expansão, nós vamos mostrar. O comprimento do fio utilizado, que vai de acordo com o tamanho da boca do paciente, né? Então, pacientes maiores com a cavidade bucal maior, o aparelho é maior, então mais fio, menos força. O próprio desenho do aparelho e a questão de ancoragem e ativação, que é dentes contra dentes. Mais dentes ancora, menos dentes movimenta. Então aqui, 4 tipos de quadrihélice. O primeiro ali, superior, eu não tenho hélices. Se eu não tenho hélice, eu vou ter mais força. Então se eu pegar esse primeiro aparelho, esse segundo aparelho, e dar a mesma quantidade de ativação, no aparelho que eu tenho menos fio, vai gerar mais força no aparelho que eu tenho mais fio. No aparelho aqui superior e inferior, aí você tem também os 4 hélices, apoiado dos dois lados do dente. Então eu estou com apoio direito e esquerdo. Esse apoio faz com que eu tenha um movimento simétrico. Esse último aparelho aqui, se você observar, ele de um lado ele está apoiado em todos os dentes, no outro lado ele está apoiado só no molar. É um princípio de movimento e ancoragem. Então aqui, todos os dentes ancoram, um dente só movimenta. Lembrando que a força é bilateral. Quando eu expando o aparelho, ele vai gerar a mesma força dos dois lados. Vai movimentar o lado que tiver menos ancorado. E ancoragem é volume de raiz dentro do osso. Quanto mais raiz dentro de osso, quanto mais raízes tem o dente, quanto mais dentes, mais ancora. O número de helicoides e seu diâmetro, então, são características que influenciam diretamente o movimento transversal em sua amplitude, pela força desenvolvida do deslocamento gerado. Quanto mais quantidade e maior o tamanho, menos força. Sempre o princípio é esse. Mais fio, menos força. Fio mais leve, menos força. Então aqui nós temos exemplos, né? Bihélice, trihélice, quadrihélice, pentahélice. O mais comumente usado é o quadrihélice. Aqui, um arco expansor sem hélice, que vai me gerar mais força, e o inferior, um bihélice. No arco inferior, nós não fazemos o quadrihélice. A gente faz 2 hélices só em região de molar, porque se eu fizer hélice na região anterior da boca, machuca muito a língua do paciente, tá? A mucosa do paciente. Então, o inferior, o desenho do aparelho inferior é igual a esse superior aqui. Não tem hélice na região anterior, só na região posterior. Aqui um aparelho seria um trihélice, né? 3 hélices muito grandes. Então eu tenho uma quantidade de fio enorme, uma força leve. Confeccionou esse aparelho com esse hélice enorme na região da pré-maxila, que usou o próprio aparelho como um guia lingual. Então o paciente tinha um pouco de mordida aberta, ele usava o aparelho para ter um guia de posição de língua.
Só que esse aparelho dá um pouquinho de desconforto para o paciente, porque ele belisca a língua do paciente ali onde tem a junção, cruzamento, né, dos dois fios na região anterior. Embaixo um quadrihélice convencional, soldado, e aqui em cima um hexahélice. Então eu tenho aqui 6 hélices que vão fazer uma expansão lateral e um avanço anterior na região lá dos dentes anteriores. Tá? Então esse hexahélice nós usamos muito, o hexahélice, né, para pacientes classes 3, que eu quero fazer uma expansão e descruzar uma mordida. A posição do hélice. Se eu coloco o hélice mais na região anterior do molar, ele vai girar mais e contrair um pouquinho. Se eu coloco na região mais posterior, ele expande mais e gira menos. Então, quanto mais distante do molar, mais expansão, menos rotação. Enquanto mais perto do molar, mais rotação. Normalmente, nós vamos fazer o hélice na região distal do molar que vai ser bandado. Geralmente, nós vamos bandar o primeiro molar, então você vai instalar o quadrihélice nos primeiros molares, o hélice vai na região distal do molar, é na meia entre o primeiro e o segundo molar. Os helicoides podem ser de expansão com os anéis fechados, ou contração com os anéis abertos. O fio sempre quer voltar à sua forma original. Então aqui eu tenho aqui um helicoide fechado, então o fio quer abrir, voltar na sua forma original. Então esse fio vai fazer uma expansão. Se eu inverto o helicoide, ele quer abrir, só que ele vai jogar para dentro. Então esse aqui segundo vai fazer uma contração. Então aqui é um helicoide de expansão, aqui é um helicoide de contração. Ancoragem, como nós já falamos, é o movimento de uma força estável, mais volume de dente ou mais área, contra menos volume ou menos área. Então o estável ancora, o móvel induz ao deslocamento. Se eu quiser fazer um quadrihélice unilateral, que eu quero uma força mais de um lado do que do outro, como nós já falamos, eu expando, a força é bilateral, aí só que eu quero que um lado movimente e outro lado ancore, uma das situações que eu posso fazer é colocar um acrílico no palato. Então do lado do acrílico eu vou ter um lado dentomuco suportado. Então o lado que eu tenho um acrílico eu tenho mais área de ancoragem. Ele vai movimentar mais do lado que eu não tenho um acrílico. Ou eu colocar, como aqui é o caso, eu tenho só um molar cruzado aqui, esse molar cruzado eu posso fazer um quadrihélice, como já tinha uma foto anterior, que de um lado ele toca todos os dentes, do outro lado é só um dente. Então eu tenho um conjunto de dentes contra um dente. O molar sozinho que vai se deslocar, ele vai expandir. Tá? Então mais dentes contra menos dentes. Só o molar expande, como a gente observou aqui. A ativação. A idade do paciente, criança ou adulto, durante a expansão rápida ou lenta, a forma de ativação extra ou intrabucal. Tá? Então, criança, eu consigo fazer uma ativação mais forte, ele é um pouco mais rápido. Se o paciente é muito adulto, se o paciente está mais na terceira idade, eu devo fazer uma ativação mais fraca, né? Ativar menos. Porque as reações teciduais são menores. Quando nós fazíamos o quadrihélice só de solda, não é viável você sacar a banda do paciente com o quadrihélice toda a sessão para você ativar esse quadrihélice fora da boca. Tá? Então o quadrihélice soldado a gente ativa intraoralmente com um alicate tridente. Mas a maioria dos quadrihélices que são feitos hoje são de encaixe no tubo lingual. Como eu vou fazer o quadrihélice de encaixe, é mais viável tirar esse quadrihélice da boca e ativar fora da boca. A ativação é muito simples. Eu vou pegar as duas hastes laterais e abrir com a própria mão com o alicate, em que ele, na haste lateral, quando eu colocar sobre a boca, ele vai passar as duas hastes laterais do quadrihélice,
vai passar na oclusal do molar, na cúspide palatina do molar, na oclusal do segundo pré-molar ou molar descido, na cúspide vestibular do primeiro pré-molar e na face vestibular do canino. Então ele é um W. Você fez essa expansão, ele vai gerar essa força de 400, 500 gramas. Tá? Quando eu for ativar intraoral, nós vamos fazer ativação no setor anterior, no setor lateral e às vezes na haste. Então a ativação sempre com o alicate, o tridente de 3 pontas, tá? No setor anterior, no setor bilateral, no braço se necessário. E eu posso fazer uma rotação do anel no quadriélite de encaixe. Quando eu faço ativação no setor anterior, na ponte anterior lá, eu abro os setores do molar. Então o molar abriu. Aí se eu fizer a ativação no setor lateral, eu abro a haste lateral. E aí eu vou expandir a região dos pré-molares. Tá? Então a ativação do helicoide distal permite a rotação do molar, que eu ganho às vezes 1 a 3 milímetros de comprimento no arco, né, na arcada. Por quê? A raiz palatina do molar é maior. Quando ele faz a rotação, esse giro do molar tende a distalizar esse molar um pouquinho, ganhando espaço no arco dentário. Então aí um quadrihélice, como eu falei, se eu for ativar ele fora da boca, ele estaria passando aí as duas hastes laterais na cúspide do molar, no centro da oclusal do pré-molar, do segundo, na cúspide vestibular do primeiro molar e na face vestibular do canino. Então aí nós colocamos o tridente nessa posição, 1 para fora, 2 para dentro. Quando eu esmago, ele vai fazer um V. Quando ele faz o V, ele vai expandir o setor do molar. Aí eu vou de um lado e de outro, faço uma ativação que eu contraio um pouquinho o molar e expando a haste lateral. Tá? Então as 3 ativações é como se eu pegasse esse quadrihélice e expandisse ele assim. Essa ativação faz esse movimento, essa ativação faz esse movimento do braço. Então eu faço o braço de um lado e agora eu faço do outro lado. Na verdade, o que está fazendo aí? Não é do outro lado, eu estou corrigindo a posição dele. Se ele ficar muito tocando a língua, eu consigo ajustar com o tridente. Se ele ficar forçando o palato, eu também consigo ajustar com o tridente. Ele tem que ficar numa posição confortável, que ele não machuque o paciente. Tá? Então aqui sim está demonstrando. A anterior eu expando os molares, as duas hastes laterais eu expando a região dos pré-molares. Três ativações sempre. Evitar fazer o quadrihélice contornando como esse os dentes. Sempre eu devo fazer hastes retas, porque a própria haste, conforme vai expandindo, ela vai tocando nos dentes que estão mais para a palatina e essa haste reta vai alinhando os dentes. Tá? Então evitar contornar os dentes com as hastes laterais. Agora nós vamos demonstrar a confecção e a instalação do quadrihélice. Então aqui vamos efetuar a confecção do quadrihélice. Primeira coisa, nós vamos retificar o fio. Aí o fio retificado. Nós vamos colocar no centro. Com alicate 74. Vamos marcar a posição dos hélices anteriores. Vamos fazer um hélice. Essa parte fica para cima. Aí nós vamos fazer o outro hélice aqui. Travando o segundo hélice. Então aqui nós temos a parte anterior do quadrihélice.
Vamos colocar na pré-maxila e demarcar na distal do molar. Vamos fazer aqui o hélice virado para fora. E voltando para frente. Na mesma posição. Voltando para frente. Então o aparelho assume essa posição. Agora nós vamos voltar e fazer o encaixe do molar. Numa distância da região anterior da banda, né, do tubo. Então nós vamos fazer a volta aqui. Aqui é onde vai ser o encaixe do molar. Nós vamos para frente novamente. Podemos pegar aqui um alicate 139 para fazer menor a volta. Então aqui já está onde vai ser a região do molar. Aqui nós vamos então agora esmagar o aparelho. Para esmagar, você pega, trava com um alicate a região anterior e esmaga, porque senão, se você deixar ele sobremontar, ele vai quebrar. Então trava bem o alicate e esmaga. Trava bem o alicate e esmaga. Certo? Então aqui nós temos já o aparelho pronto. Então nós ajustamos o aparelho de maneira que ele fique passivo na boca e as duas hastes que vão ser colocadas nos tubos paralelas. Então aqui já vamos cortar nos pré-molares. Pegar nessa direção aqui, vamos seccionar o fio aqui na distância dos pré-molares. A ativação desse quadrihélice. Primeiro vamos encaixar ele para ver ele passivo, como se comporta. Eu posso apoiar no tubo aqui, fica fácil de eu encaixar. Então aqui ele está passivo. Cortei um pouco curto aqui. Tem que virar até o final do premolar, como esse aqui. Ativação. Com a mão mesmo, nós vamos abrir assim o aparelho, para que ele assuma essa ativação. Ele fica cúspide de molar, sulco de premolar, vestibular de primeiro premolar. Então essa é a ativação ideal do aparelho quadrihélice. Dessa maneira aqui. Com essa ativação nós vamos encaixar na boca e ele vai me dar aquela força de 450 a 500 gramas. Então ele assume a ativação total que vai me gerar essa força. Vamos agora ver como é que colocamos na boca do paciente. Para fazer então a instalação do quadrihélice, a primeira coisa, nós vamos ativá-lo. Ativar, a gente pode puxar de um lado ou outro, com a mão mesmo, ou com o auxílio de um alicate. E a posição de ativação, as hastes laterais vão passar na cúspide palatina do primeiro molar, no sulco do segundo premolar e na cúspide vestibular do primeiro premolar, e se ele for até canino, na face vestibular do canino. Quando eu instalo ele de um lado, eu tenho que ver se ele está passivo do outro lado. Aí eu tiro desse lado, coloco do outro e ver se ele está passivo dos dois lados. Para dar mais estabilidade nesse quadrihélice, nós colocamos este elástico, que é um elástico espaçador. Você coloca ele na haste lateral
instala o aparelho na boca. Ele tem que ficar confortável, não pode pegar nem no palato, tocar no palato, nem ficar muito baixo para incomodar a língua. Então instalei de um lado e do outro, está com ativação, faço o ajuste do aparelho, a hora que ele está completamente encaixado, aí com auxílio do mathieu, nós vamos lá e prendemos na parte posterior do aparelho, ele passa um pouquinho do tubo do molar, aí você prende de um lado e de outro, com esse elástico espaçador, vai dar mais estabilidade para o aparelho não desencaixar. Eu posso comprimir o tubo com alicate, mas aí fica mais difícil você ficar tirando e colocando esse quadrihélice. Então o ideal é nós colocarmos um elástico espaçador ou amarrar com amarrilho. Então aí nós temos o quadrihélice instalado na boca, dando conforto para o paciente. Os efeitos. Frank e Engel, da FOR, né, Foundation Research americana, em 20 crianças que tinham pelo menos uma oclusão cruzada unilateral, às vezes bilateral, concluíram sobre a expansão média que a mudança transversal do molar foi de quase 6 milímetros, 5,88, de canino 2,74, quase 3, e a mudança esquelética média foi de 0,92, dos quais 5 tiveram expansão de 2,7 ou mais. Então eu tenho muito mais dento alveolar do que esqueleto numa expansão lenta. A relação, portanto, do movimento esquelético é de 1 para 6 com relação ao dentário. Você movimenta 6 de dente para 1 só de esqueleto. A largura nasal não apresenta diferenças, mesmo na disjunção a diferença é muito pequena. Não houve ação sobre o molar inferior, então a expansão superior não altera praticamente o arco inferior. Não houve, houve uma leve abertura da oclusão. Toda expansão, todo descruzamento tende a abrir a mordida, tomar muito cuidado com os pacientes dólico-faciais. E houve mais estabilidade nos casos de cavidade normal, nasal normal com maxilar estreito, tá? Então, se eu tenho a abóbada palatina larga e um cruzamento dento-alveolar, o indicado é uma expansão lenta. Se eu tenho uma abóbada palatina em V, uma atresia maxilar real, o indicado é uma disjunção. Quando a gente fala de disjunção, nós vamos separar muito bem essas duas relações, esses dois tópicos. Nos casos que apresentaram uma grande expansão maxilar, são os que precisam de uma grande expansão dentária. E a quantidade da expansão não está relacionada com a idade nem com a tipologia do paciente. Tá? Nos pacientes mais velhos, só é um pouco mais lento que nas crianças, mas a quantidade em milímetros é a mesma coisa. Aqui um caso que nós temos um apinhamento muito severo, os caninos fora de arco, os arcos com uma relação atrésica muito grande. Então a gente observa aqui uma parábola muito ruim nessa foto oclusal do modelo, um apinhamento muito severo, falta espaço praticamente para os caninos inferiores, um caso que se ponderou fazer 4 extrações de dentes, acredito que muitas técnicas ou muitos profissionais extrairiam 4 dentes nesse caso. Pelo perfil, pela condição do paciente, nós fizemos uma análise mais profunda, que é a panorâmica. Os terceiros molares estão na condição equitópica, o resto está tudo ok. Uma teleradiografia, um perfil bom, paciente com tendência braquifacial, um plano oclusal satisfatório. Aqui vê a teleradiografia de perfil, a telecefalometria e uma cefalometria equilibrada que eu permitiria, né, tá com zero o APO dele, eu permitiria ter um pouco de avanço desses incisivos. Então nós fizemos uma análise de modelo, medimos os espaços requeridos, o espaço presente e vimos aí que eu precisaria de 8 milímetros, né? Só que eu acredito aí que na medida visual, que a gente gosta muito, daria aí uns 12, 13 milímetros de espaço necessário, que me daria a extração de 2 pré-molares. Tá? Mas pela condição da posição do incisivo e pela quantidade de atresia dos arcos, nós iniciamos com a tentativa de expansão dos arcos superior e inferior para evitar a extração e terminar com um sorriso mais adequado, um sorriso mais bonito, mais amplo. Aí nós fizemos uma medida da avaliação da atresia dessa maxila, né, da deficiência transversal, é um índice chamado índice de Ponte,
eu meço os 4 incisivos superiores, com base nos incisivos superiores deram 31,1. Aí eu vou ver a distância ideal interpremolar e intermolar. Então no paciente deu 30 milímetros interpremolar, 43,5 intermolar. E nas contas que você pega a soma dos dentes, multiplica por 100 e divide por 85 na região de premolar, divide por 65 na região de molar, eu teria o ideal para essa maxila. Uma distância interpremolar de 36,5, então está com quase 7 milímetros de deficiência transversal em premolar, e na região de molar de 47,8, está com 46,5. Então é um caso que permitiria uma grande expansão dos arcos. Se eu olho ali a parábola, né, um desenho de uma parábola, você observa que a região média da boca está muito atrésica, muito deficiente. Então foi instalado um quadrihélice, foi iniciada uma expansão superior, a gente observa aqui que já sobreexpandiu, destravou a mordida. Quando destravou a mordida, aí foi instalado um bihélice inferior. Então temos aí o quadrihélice superior, já fez a expansão, já melhorou a condição dessa maxila, já conseguiu um melhor alinhamento dos dentes, e aí instalou um bihélice inferior para fazer a mesma coisa, né, uma expansão nessa mandíbula e tentar evitar, né, a extração de 4 premolares. Aí a mandíbula já também expandiu, a mandíbula de novo agora alcançou a maxila, né, ela estava sobreexpandida, a mandíbula chegou lá, o bihélice é um aparelho de bastante força, né, igual o quadrihélice, e aí essa mandíbula expandida foram passados os arcos, então está aí já final de expansão maxilar e mandibular, as parábolas ficaram muito bonitas dos arcos e os dentes praticamente alinhados com essa expansão. E avançou um pouquinho também os incisivos para melhorar a estética do sorriso, que ele tinha um sorriso muito retraído. A parábola no modelo de gesso inicial e a parábola agora nessa fase, a gente observa como é que ficou muito mais harmônico, né? Os arcos dentários, a parábola desses arcos dentários, os dentes todos encaixados na parábola, fica bonito. E aí finalizando, né, as fotos intraorais, frontal e laterais, já o aparelho removido, deixou 2 hastes só dando estabilidade inferior, os arcos já finalizando, o alinhamento e nivelamento, uma teleradiografia na fase final, que nós observamos aqui nas 2 cefalometrias que aconteceu o esperado, tá? Manteve toda a relação cefalométrica e teve um pequeno avanço aí dos incisivos, era 0 a posição do APO, do incisivo inferior com o plano, e foi a 3, que era o que a gente pretendia para melhorar o sorriso desse paciente. Então a expansão associada a um pouquinho de protrusão evitou as 4 extrações de premolares. Aí já finalizando, já com arcos contínuos quadrados, já totalmente removidos os aparelhos, o quadrihélice e o bihélice, as 2 parábolas do arco, muito bem equilibrado, iniciou a remoção do aparelho, removeu o inferior completamente, ficou os incisivos superiores, aqui novamente a parábola já com o início da remoção do aparelho, e aí o aparelho desmontado. Um sorriso amplo, bem equilibrado, um sorriso muito bonito. Fez a contenção com planas de contenção, nós gostamos muito também de usar planas na contenção, e o sorriso final do paciente, um sorriso extremamente agradável, um sorriso amplo, um sorriso bonito, que conseguiu graças a essa expansão e esse avanço dos dentes. Se tivesse feito a extração, lógico, alinharia talvez até mais fácil, mas o sorriso ficaria muito prejudicado. E aí, final já com a contenção. Aqui o antes e o depois. A gente observa a região de pré-molares, como é que você tem uma vista, né? Você consegue enxergar pré-molares, até molar, e aqui na superior você pega uma parte muito atrésica ali, na região do centro do arco do paciente, na região de pré-molares. E uma vista lateral.
muito estável ficou o caso. Um caso extremamente semelhante, que eu tenho um pouco mais ainda de apiamento. Os dois caninos completamente fora do arco. Que nós fizemos o mesmo princípio. Os arcos muito atrésicos, permitia uma grande quantidade de expansão, permitia um pouquinho de avanço da posição dos incisivos, também os molares com a região, os terceiros molares com dificuldade ali, né? Talvez não erupcione. Então, nesse caso, nós optamos por instalar um quadrihélice, fazer a expansão da maxila, aqui o caso, início de tratamento, colagem dos incisivos, o quadrihélice agindo lá na expansão, e nós definimos fazer a expansão inferior, em vez de usar o bihélice, usar um arco base. Então, o arco base, você faz uma ativação de grande expansão no setor molar, não dá o torque vestibular de raiz, dá um torque vestibular de coroa, você consegue expandir e girar o molar inferior, após eu ter expandido o molar superior. Então o quadrihélice expande a maxila, destrava essa mordida, eu expando e giro o molar inferior. Quando eu expandi e girei o molar inferior, eu passo um arco sobreposto, como está aqui nessa foto, e vou expandir a região de pré-molares. Quando eu posicionei o incisivo, expandi o molar, expandi a região de pré-molares, a expansão me aumenta o perímetro do arco, aí eu vou ter espaço para colocar o canino em posição. Esses helicoides feitos no quadrihélice, no arco base, foi para dar mais báscula na região de incisivo e os laterais estavam internos, né? O canino tampava o lateral. Então não ia conseguir fazer um arco base que eu desse a volta no canino, que está muito vestibularizado, e entrasse lá no lateral. Então fez um arco base modificado, que ele toca só os dois incisivos centrais, e sobre esse arco base está lá tocando o fio nos incisivos laterais. Aí já fez a expansão maxilar, ainda fazendo a mandibular com arco base e o fio sobreposto. Já melhorou muito a condição da parábola dos arcos, os caninos já quase entrando em posição. Superior permitia ainda um pouquinho de expansão em região de pré-molares. Aí nós expandimos no próprio arco do aparelho fixo. Então sempre os arcos aí sobreexpandidos, expandindo e alinhando os dois pré-molares inferiores. Tá um 0,40 de aço redondo inferior sobre o arco base. Sempre sobreexpandidos os arcos todos, inclusive o arco base. E aí já a remoção, praticamente em posição todos os dentes, só com a expansão e um pouquinho de avanço. Os pré-molares já alinhados e nivelados e o canino já quase em posição. Agora, nessa fase, permite que eu faça a colagem do canino e incorpore esse canino no arco. Então, foi retirado o arco base e o sobreposto, colocado um arco contínuo colando em o canino e entrando já em fase de finalização do tratamento. E aí, fez a remoção do aparelho, a parábola final. Ficou uma parábola muito ampla, muito bonita. E a oclusão final. Foi feito aí também uma contenção com planas. O plano de contenção nós usamos o arco vestibular como se fosse uma placa de Hawley. Aí a foto intraoral frontal, apiamento muito severo de caninos, um arco A3, um apiamento bem pesado. É um outro caso que provavelmente um profissional que não tem um controle grande aí de expansão, né, não sabe os benefícios dessa expansão, acabaria caindo talvez em extração de pré-molares, prejudicando assim o perfil do paciente, o sorriso do paciente. Aqui a foto intraoral lateral, bastante equilibrada a oclusão, posição muito favorável dos caninos. É ali o sorriso final, um sorriso legal. Bastante estabilidade. Finalizamos aqui então, sempre lembrando que todas as nossas referências são com base nos nossos livros
de ortodontia que foram publicados para dar base nos nossos cursos de especialização.